Atos capítulo 18, versículos de 1 a 17. Depois disso, deixou Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Engrandecido seja o seu nome, glorificado seja os seus atributos, e enaltecido seja a sua pessoa, cujo Espírito Santo nós clamamos em favor de todos nós, com o objetivo de expandir o seu reino glorioso através desse trabalho, tanto no aspecto individual quanto no corporativo. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Quando lemos a história da vida e ministério de Paulo, um gigante espiritual, podemos equivocadamente pensar que ele não se abatia. Paulo não era de ferro que não se abalava. E nessa passagem, observamos que as coisas não eram bem assim. Estamos diante de um homem corajoso, ousado e que não se intimidava. 2 Coríntios 4, de 7 a 9, nós temos um deslumbre do que se passava no coração do grande apóstolo durante as suas viagens. É-nos dito: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. É verdade que ele não desanimava, não se sentia desamparado, destruído, não se angustiava de forma exagerada. Mas era verdade também que ele se sentia atribulado. Reconhecia que ficava perplexo, perseguido e ocasionalmente abatido. E uma dessas ocasiões foi na chegada em Corinto. Eu chamo a atenção para a circunstância indicada aqui na primeira parte do versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto.
Provavelmente Paulo deixou Atenas por causa da arrogância espiritual dos atenienses e da resposta rasa e pífia à oferta gratuita do Evangelho de nosso Senhor Jesus que houve lá em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. Então Paulo se dirigiu a Corinto, uma cidade portuária que tinha cerca de 95 anos na época e que fora reconstruída por Júlio César em 46 a.C. Corinto tornou-se a capital da província romana da Acaia. Era uma metrópole para a realidade da época, com mais de 200 mil habitantes. Estava localizada a cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Atenas e situava-se numa posição bastante estratégica, porque ficava numa encruzilhada dotada de 2 portos, um de cada lado do istmo, uma faixa de terra que separava a província da Macedônia e da Acaia. Para evitar uma jornada de mais de 320 quilômetros pelo sul da península do Peloponeso, os navios se dirigiam naquele pequeno istmo, descarregavam suas mercadorias e transportavam as cargas através de rampas móveis até o outro lado ocidental do istmo, no mar Adriático por cerca de 5 quilômetros, e depois carregavam os navios novamente para continuar a viagem. Por que eles tinham tanto trabalho evitando a navegação de apenas 320 quilômetros pelo mar? As viagens de navio antigamente eram muito perigosas e não era incomum navios naufragarem. O próprio Paulo naufragou no mínimo 4 vezes. Dizem que na época de Nero tentou-se construir um canal para facilitar a travessia, mas isso só ocorreu no século XIX, onde os navios passam cruzando o mar Egeu ao mar Adriático. Em Corinto, havia 2 culturas, a grega e a romana. Era uma cidade cosmopolita, comercial, rica, que atraía para lá migrantes de muitas regiões. Grande parte da vida comercial da cidade de Corinto girava em torno da navegação. Paulo não saiu foragido da culta cidade de Atenas como saíra de outras cidades da Macedônia. A ideia que se tem é que Paulo saiu decepcionado de Atenas, depois de pregar de forma polida e muito bonita, frustrado com o resultado pífio e com as respostas dos cultos atenienses pela oferta gratuita da pregação do Evangelho. Nós lemos no capítulo anterior, nos versículos 32 e 33. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Não há registro que Paulo tenha organizado alguma igreja em Atenas, mesmo havendo conversões. Se Atenas era a capital intelectual do mundo antigo greco-romano, Corinto era famosa pelo seu comércio, mas também pela sua imoralidade típica de uma cidade portuária. Corinto era tão famosa que o verbo que existe no grego, corintianizar ou coisa parecida, significava agir com imoralidade ou ser imoral. E o substantivo derivado da mesma palavra grega para Corinto, corintiastes, significava uma prostituta. Havia em Corinto uma terrível fama, péssima reputação da ética e má conduta do povo, cuja lascívia e baixa moralidade imperavam ali. Corinto achava-se dominada pelos vícios, típica de uma cidade comercial, com muita luxúria, arrogância, vaidade, prazeres, cobiça insaciável, egoísmo desenfreado. A cidade chegou até mesmo a influenciar a igreja, como acontece nos dias de hoje. Lá se cultuava a deusa Vênus, conhecida como Afrodite, deusa da beleza e do amor. Anos antes, dizem os historiadores, que chegou a habitar na cidade 10.000 prostitutas cultuais. Mas na época de Paulo havia cerca de 1.000 prostitutas que cultuavam no templo. Havia um grande templo em cima do monte, que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Essas são as circunstâncias.
Paulo então se dirigiu a Corinto, onde lá permaneceria pelo menos 18 meses. No versículo 2 é-nos dito: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Áquila e Priscila foram excelentes colaboradores com Paulo na obra do Evangelho. Natural do Ponto, província do norte da Ásia Menor, era um casal que viajava bastante e foram expulsos de Roma. Suetônio, historiador romano, registrou que a medida começou em 49 e seus efeitos foram muito passageiros. No versículo 3, nós lemos: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo se associa com eles. Eram judeus e provavelmente crentes. Observe a diligência de Paulo em trabalhar com as próprias mãos fazendo tendas, demonstrando que todo trabalho é legítimo, importante, positivo e, quando necessário, estava pronto para trabalhar. Nada indica que Paulo foi instrumento da graça de Deus para a conversão do casal. Eles compartilhavam do mesmo ofício, cuja profissão era fazedores de tendas. A palavra grega pode significar trabalhadores em couro. No versículo 4, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Havia lá uma grande comunidade judaica e os gregos que simpatizavam com a religião judaica. A estratégia de Paulo era sempre pregar primordialmente nas sinagogas, mas Paulo acabaria rompendo com os judeus e a igreja nasce na casa de um pagão Tício ou Tito Justo, cuja igreja foi numerosa. No versículos 5 e 6, nós vemos esse rompimento quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Na realidade, Paulo estava sozinho em Corinto e seus recursos haviam se acabado e teve que trabalhar para se sustentar. E aparentemente foi o primeiro momento da segunda viagem missionária que o trabalho secular foi necessário. Quando ele saía de Antioquia da Síria, que era uma igreja próspera, certamente saía com recursos suficientes para a sua manutenção. Tudo indica que em alguns lugares era também assistido e mantido por algumas igrejas, como as da Macedônia, em Filipos, Tessalônica e Bereia, que eram muito liberais. Filipenses 4, 15 e 6. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E quando Paulo chega aqui em Corinto, tudo indica que o dinheiro havia acabado e teve que se manter, pois estava sozinho, sem seus colaboradores. Mas quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, e pôde se dedicar integralmente ao ministério, à pregação, estudo e oração. Até a chegada de Silas e Timóteo, seu ministério era parcial, somente aos sábados, discorrendo e pregando a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 4, de 10 a 13, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve nessa oportunidade para os Tessalonicenses,
Na primeira carta, no capítulo 3, versículos 6 e 7, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Como foi importante o apoio daqueles irmãos na Macedônia, que enviaram recursos por meio de Silas e Timóteo para que o evangelho fosse pregado mais intensamente. Mas, como sempre, os judeus continuamente lhe causaram problemas e, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo fez questão, através do gesto de sacudir as vestes, de demonstrar a seriedade e blasfema dos judeus acerca de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador do mundo. E no versículos 7 e 8, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo se mudou para a casa de um gentio, Tício, que quase certamente era convertido ao evangelho. Os judeus passavam por lá e davam uma olhadinha, e ironicamente Crispo, o principal da sinagoga, se converteu. Vemos a graça de Deus para com os gentios naquela lascívia e imoral cidade de Corinto. E, no entanto, a culta cidade de Atenas não foi assim. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E nos versículos de 9 a 11, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Com a expressão tenho muito povo, no versículo 10, a palavra lembra o povo da aliança, o povo da promessa do Antigo Testamento. A doutrina da eleição nos estimula a pregar o evangelho. Paulo não disse: bom, já que Deus vai salvar de qualquer forma esse povo, eu vou embora daqui. Mas ele ficou lá 1 ano e 6 meses se desgastando, ensinando, pregando. A doutrina da eleição estimula os pregadores a propagarem o evangelho. Ela torna os pregadores briosos e fervorosos na obra e propagação do evangelho. Quando vemos que é Deus quem toma a iniciativa da salvação e não o homem. De fato, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras. Quando vemos que Deus olhou do céu e procurou alguém para adorá-lo e buscá-lo, e viu que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque quanto mais Deus chamava o povo de Israel, tanto mais se iam da sua presença, nos informou Oséias. Quando cremos que é Deus quem chama, regenera, justifica, adota, santifica e afinal glorificará, isso nos estimula e nos anima a pregar o evangelho, pois vemos Deus salvando todos os dias e em todos os lugares. Podemos aprender isso com a história da igreja. No Velho Testamento, mesmo Deus prevendo que o povo não creria na mensagem de Isaías e Ezequiel, ainda assim os profetas foram estimulados a pregar o evangelho, sabendo de antemão e pela orientação divina que os ouvintes rejeitariam a mensagem. E aqui nos versículos 10 e 11, o Senhor disse a Paulo para permanecer na cidade de Corinto, quando lhe aparecera numa visão: tenho muito povo nessa cidade. O que Paulo fez? Relaxou na propagação e ensino da palavra, já que sabia de antemão que Deus salvaria o seu povo de qualquer forma?
Não, mas ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Exceto em Éfeso, Corinto foi a cidade que Paulo ficou mais tempo em todas as 3 viagens missionárias. 2 Timóteo 2,10, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação quem está em Cristo Jesus. Portanto, a doutrina da predestinação não tira a vontade de propagar o Evangelho. Pelo contrário, desperta um desejo ardente de falar das maravilhas da graça. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, e nunca haverá um mediador entre Deus e os homens se não for pela pregação do Evangelho. E nos versículos de 12 a 17, nós temos a providência de Deus ao resguardar o apóstolo Paulo de mais violências. Os judeus levaram Paulo ao tribunal de Gálio, o procônsul, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavras, de nomes, de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Gálio expulsou todos do tribunal porque, para ele, aquela confusão nada tinha a ver com assuntos da lei romana. Vemos a mão de Deus cumprindo aquilo que ele prometera a Paulo no versículo 10. Porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Apenas para concluir, eu lembro que ao compararmos com as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, essa passagem parece indicar que Paulo chegou abatido. 1 Coríntios 2:3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo tinha muitas razões para isso. Nós pudemos observar durante as exposições anteriores o histórico de perseguições nas 2 viagens, apedrejamento, prisões, açoites, naufrágios, fome, sede, jejuns, frio e nudez. Além disso, Paulo vem de um desapontamento em Atenas, pregou um sermão impressionante naquela cidade idólatra, mas obteve uma resposta muito magra e pífia dos atenienses. Depois chegou em Corinto, que era uma metrópole, e é difícil chegar em uma cidade cosmopolita, onde há uma correria dali e daqui, além de ser uma cidade extremamente imoral e lascívia, onde se cultuava a deusa Vênus, e ainda mais sozinho, sem o ombro amigo de Silas e Timóteo. Sem dinheiro, teve que se manter e, em consequência disso, teve que trabalhar, sendo impedido de se consagrar integralmente ao ministério, coisa que ele mais queria fazer. E, finalmente, a oposição e confusão, onde agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, em razão dessa perseguição dos judeus. Em contrapartida, Deus proveu meios para encorajar Paulo, sendo certo que não tinha Silas e Timóteo, mas Deus utilizou-se daquele decreto do imperador Cláudio no ano de 49 para unir Paulo com Priscila e Áquila. Logo depois chegou Silas e Timóteo com recursos de tal maneira que ele pôde se dedicar totalmente ao ministério. E para nós pregadores não existe coisa melhor do que se dedicar integralmente ao ministério e poder pregar o Evangelho. Depois, pela graça de Deus, vizinha da sinagoga, Deus proveu na casa de Tício Justo um lugar para que ele pregasse o Evangelho e os judeus que passavam ali. Davam uma paradinha e foi assim que Crispo se converteu. Logo após, o Senhor aparece a Paulo, que vinha de chibatada em chibatada, perseguições em cima de perseguições, e diz: Paulo, ninguém vai colocar a mão em você, eu garanto, chega de açoites. Que bom saber disso, que alívio em saber que ninguém ia fazer mal a Paulo, e como Deus graciosamente encorajou e fortaleceu, animando Paulo. E temos um resumo do registro que Paulo esteve 1 ano e meio, e deve ter sido muito bom estar ali seguro,
nas mãos de Deus, pregando, ensinando, lançando as raízes do evangelho naquela importante e comercial metrópole, mas lasciva e imoral cidade. Repare que houve uma confusão onde agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, mas Paulo não estava presente. Portanto, onde Deus nos coloca, quer seja nas vocações mais variadas, ainda que ocorra adversidades, lutas, provações, privações, sofrimentos, é bom saber que nosso Senhor vive e que governa tudo e podemos experimentar o amor e consolo de Deus. Que Deus nos dê a graça de sermos ousados e corajosos, porque o Senhor é conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que o Senhor nos abençoe. Amém.